Olá, eu sou o professor Xavier e você está no canal Chá com X. Olá, gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse nosso encontro aqui no Chá com X. E hoje eu queria trazer para esse nosso encontro, para esse nosso compartilhamento, a memória de uma figura muito especial. Por sinal, o dia de hoje, 28 de agosto, é o seu dia. E a memória de uma figura, de uma pessoa que marcou muito o seu tempo e continua nos inspirando no nosso tempo. O nome dele é Aurélio Agostinho, muito mais conhecido como Santo Agostinho. O Aurélio Agostinho nasceu em 13 de novembro de 354 no norte da África. Justamente, Santo Agostinho é africano, nasceu em Tagaste, na província da Numídia, no Império Romano. Hoje seria a Argélia. Filho de Patrício e de Mônica. Patrício, um funcionário burocrata da sua cidade, do Império Romano, e de Mônica, uma cristã convertida. E os pais, ou especialmente sua mãe, que posteriormente passou a ser chamada de Santa Mônica, na tradição cristã, cujo dia foi ontem, dia 27 de agosto, a sua memória. Desde cedo, quis iniciá-lo na tradição cristã, nos ensinamentos do Evangelho, mas o Agostinho não queria muito isso não, e essa boa vontade da sua mãe, essa sua intenção não se configurou, não deu certo. Ainda na sua adolescência, o seu pai o enviou a Madaura, uma cidade vizinha, maior do que Tagaste, onde ele nasceu, onde eles viviam, para estudar retórica. Os retóricos naquele tempo eram a versão latina dos sofistas gregos, aqueles que ensinavam as pessoas a arte de falar em público, o domínio da palavra e preparavam pessoas para uma grande projeção social. Esse era o sonho do pai dele, o Patrício. E depois de alguns anos estudando retórica em Madaura, ele volta para sua cidade por questões financeiras da sua família, algumas dificuldades. Já perto dos seus 19, 20 anos, ele segue para Cartago para continuar os seus estudos na área da retórica. E lá ele abre uma escola, ele começa o desenvolvimento de um trabalho, reúne muitos alunos e se torna uma pessoa já bastante destacada no seu conhecimento e nas suas habilidades como professor. Volta para Tagaste, a mãe insiste em iniciá-lo no catecumenato cristão e ele diz: isso não tem nem pé nem cabeça, é irracional, eu não consigo entender. E refuta de todas as formas, mas a mãe continua rezando, conversando com o filho, propondo um caminho, enfim. Agostinho, pela faixa dos seus 20 e poucos anos, tem um relacionamento amoroso que marcou profundamente a sua vida com uma pessoa muito especial. Desse relacionamento nasceu um filho chamado Adeodato, que viveu e morreu muito jovem, conviveu muito com Agostinho, mas morreu muito jovem. Nessa fase, entre os 20 e 30 anos, Agostinho vai, num certo período, para a capital do Império e também para Milão, para aprofundar os seus estudos e expandir o seu trabalho como retórico. E é em Milão que ele vai ouvir a pregação de um bispo cristão chamado Ambrósio, não com interesse na religião, porque isso pouco lhe interessava, mas porque Ambrósio era um grande pregador e muito conhecido em toda a Itália, e ele queria aprender com ele, aperfeiçoar a arte da retórica. Mas foi ouvindo Ambrósio e suas pregações e seus ensinamentos e a sua presença marcante, brilhante, não apenas por sua intelectualidade, mas pelo seu carisma, que Agostinho começou a repensar os seus conceitos de vida, de compreensão. A essa altura ele já era um filósofo também, ligado ao grupo dos maniqueístas, mas aonde ele não encontrava resposta para as grandes indagações da sua vida, para as suas grandes questões pessoais. Depois de muita reflexão, muito conflito pessoal, mas também com uma grande busca, em abril de 387, ele acolheu o batismo cristão pelas mãos do bispo Ambrósio. Ele, Adeodato, seu filho, um grande amigo chamado Alípio, e depois passaram alguns meses num grande retiro de reflexão, de estudos, de aprofundamento das dimensões da fé que estavam abraçando, ainda na Itália, e depois voltaram para Tagaste. Fundou uma comunidade religiosa, tipo um monastério, que agregou muitas pessoas, seus antigos alunos, outros novos que chegaram de várias regiões da Europa e da África. Passado um tempo,
o bispo da cidade de Hipona, Valério, solicitou ajuda para o Agostinho e depois de um certo tempo, com a morte de Valério, Agostinho, ordenado sacerdote, bispo, e assume a comunidade de Hipona, onde ele passou os longos anos de sua vida escrevendo e com obras maravilhosas que o projetaram tanto no campo da filosofia como da teologia, e ele se tornou, por assim dizer, um dos grandes mentores desse grande período no qual ele viveu, fazendo especialmente um grande diálogo entre a filosofia e os fundamentos da fé cristã, entre a filosofia e a teologia. Uma de suas maiores obras, A Cidade de Deus, busca trazer para o convívio, para a vida humana, para a nossa realidade sociopolítica, histórica, os valores do Evangelho. E ele constrói isso de uma maneira magnífica, nessa e muitas outras obras. Uma das suas obras mais importantes também é essa, chamada As Confissões. Confissões é um trabalho maravilhoso, uma das obras centrais, isso aqui é das edições paulinas, vale muito a pena conhecer a figura de Agostinho. Por que lembrar a figura de Santo Agostinho hoje? Nós estamos em 2021. Porque entre tantas inspirações que ele nos traz e que deixou para a história, e que deixou para a filosofia, para a educação, para a teologia, para o mundo do pensamento, o Agostinho nos deixa 3 dicas muito importantes. O primeiro deles é a busca da verdade. Não há religião superior à verdade, não há culto superior à verdade, e não há nenhum grupo de pensamento, nenhuma ideologia que se sobreponha à verdade. A verdade deve ser a nossa permanente busca. O segundo grande ensinamento é que a verdade não deve ser um trabalho apenas de uma especulação e de uma investigação da mente e que nos deixa restrito a isso. Não. Ela deve nos conduzir a trazer aqui para a nossa realidade, para o nosso mundo, para a nossa vida, novas práticas, novas relações. A verdade deve ser o facho de luz que recria a nossa realidade, o mundo, nossas relações humanas, o nosso trabalho. E o terceiro grande ensinamento certamente é jamais compactuar com as meias-verdades. No mundo das fake news, no mundo de relações e de tantas vivências líquidas, como diz um grande pensador contemporâneo, onde tudo é muito passageiro, tudo se trata as relações são tratadas com muita superficialidade, o Agostinho ensina nunca buscar de forma temerária, de uma forma medíocre a verdade. Ela deve ser buscada com integridade. O mundo novo que todos nós buscamos, desejamos, queremos ver nascer também não se forma e não se cria por mágica. Ele se cria por pessoas comprometidas com uma busca autêntica, profunda, sincera e apaixonada pela verdade. Já mais ao final de sua vida, quando ele faz uma reflexão sobre o seu próprio caminho, ele diz de uma forma muito bonita, diz: "Ó verdade, sempre antiga, sempre nova, tarde eu te amei. Poderia ter te encontrado até mais cedo, mas te encontrei no momento certo. Ó beleza sempre antiga e sempre nova, tarde eu te amei." E disse também que o nosso coração permanece inquieto, como o dele permaneceu por toda a vida, até que não encontre morada plena em Deus e na verdade. Então que ele nos inspire, nos provoque, desperte a nossa mente, o nosso coração, para buscarmos como ele buscou e traduziu isso numa vida plena, intensa, apaixonada, cheia de amor pela verdade e pelo eterno. Gente, um grande abraço, uma ótima semana. Inscreva-se aqui, no nosso canal, deixe aqui sua curtida, compartilhe com quem você ama essa reflexão e até o nosso próximo encontro.